teremos mais uma vez jogadores e treinadores do Palmeiras prevalecendo lá a lei do silêncio. Mas a gente começa, claro, falando do classificado. E uma classificação gigante do São Paulo, hein? 2 vitórias em 2 jogos, venceu o Palmeiras tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque. E pelo segundo ano seguido, eliminou o Palmeiras da competição, o que é um baita feito aí para esse time do Dorival Júnior. Certo, Vitor Birner? Boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Calçade, Jean, Léo, aos fãs do esporte. Eu concordo contigo. Acho que desse pequeno período, dessa segunda era Dorival Júnior no São Paulo, essa é a maior vitória de todas. É o principal resultado da equipe. Se a gente for somar o nível de atuação do São Paulo, com exceção aos primeiros 25 minutos, mais ou menos do primeiro tempo, quando o Palmeiras teve muito controle do jogo, e esse gol que a gente está vendo, a tendência era fazer esse controle aumentar. Porque nesse momento o São Paulo era até melhor. Era o momento que o São Paulo estava melhor. Não muito melhor, mas um pouquinho melhor só. Que o Palmeiras, a tendência era o Palmeiras crescer, o Palmeiras é um time que a gente sabe que administra bem essas situações de mata-mata, a confiança da equipe, mas o Palmeiras vem jogando mal. O Palmeiras vem jogando mal, bem abaixo do que pode, mal para o padrão Palmeiras, óbvio, né? E o São Paulo conseguiu, dali em diante, na maior parte do tempo, ser melhor que o Palmeiras. Depois eu vou falar, tem coisas da arbitragem que são ditas. Falaremos. Eu acho que tem erros para ambos os lados, com influências diferentes, né? Da arbitragem do Daronco. Não sei o que aconteceu com o Daronco, caiu o nível da arbitragem dele, decisões dúbias. Mas você olhar tecnicamente, se você pegasse o time titular do Palmeiras, o time titular do São Paulo, você teria 8, 9 jogadores do Palmeiras seriam titulares do São Paulo sem nenhum questionamento. Sim. E coletivamente, essa é a grande questão, o São Paulo conseguiu se impor no jogo contra uma equipe tecnicamente melhor, muito bem treinada e que jogava dentro da sua casa, onde ela costuma ser muito, muito forte. Eu fico tentando entender o porquê do Palmeiras ter essa sequência de jogos jogos piores do que o Palmeiras tem feito. Eu não sei se repetiu demais o time titular, eu não sei se foi estadual, eu não sei se isso é normal. Sei que dos 3 campeonatos que o Palmeiras disputa, esse para o Palmeiras é o menos importante. Para o São Paulo, dos que pode ganhar, esse é o mais importante. São Paulo vai à semifinal, seja contra o Corinthians, seja contra o América. Os jogos são difíceis, mas o São Paulo tem time para encarar e chegar à decisão. E o São Paulo vai completando um período assim muito bom, né? O São Paulo venceu o Fluminense com sobras pelo Campeonato Brasileiro. Estou falando outro domingo ainda. Aí ele vence o jogo de ida contra o Palmeiras. Aí coloca os reservas contra o Bragantino em Bragança, que é um jogo difícil. A gente sabe como é que é a campanha do Bragantino, o trabalho lá. Arranca um empate com o Bragantino, baita negócio, tá feito. Volta para jogar com o Palmeiras, vence o Palmeiras de novo e se classifica para as semifinais. É difícil de imaginar, é difícil da gente, né? Aí é bola de cristal, como teria sido com o Rogério Ceni. Parece que a troca foi muito benéfica para o São Paulo. Mas o mais impressionante ainda, Jean, eu quero te ouvir, é que assim, eu pensando nos 4 tempos, nos 2 jogos aí, dos 2 da volta, em nenhum tempo o São Paulo foi inferior. Eu vejo o São Paulo inferior em alguns momentos. Os primeiros 15, 20 minutos do jogo da quarta-feira passada, na terça, né? Os primeiros 15, 20 minutos desse jogo de novo, mas em nenhum tempo o São Paulo ficou atrás. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Estou de acordo com você. Se você for dividir em blocos de 45 minutos, você não vai afirmar que o São Paulo foi inferior em nenhum momento. Acho que isso faz com que nos 180 minutos a classificação ela seja absolutamente indiscutível, né? Foi um São Paulo que eu até falei depois do jogo no Morumbi, poderia ter vencido por mais lá. Eu acho que o São Paulo fez o suficiente para vencer o Palmeiras por mais no Morumbi. Venceu apenas por 1-0, mas foi o suficiente porque a gente não viu nesse jogo de volta o que tinha visto em outros jogos de volta nos confrontos de mata-mata entre Palmeiras e São Paulo. Então eu acho que hoje, de maneira geral, tudo bem, você pode até dizer que o jogo foi equilibrado. Agora, o jogo ser equilibrado, obviamente, é um mérito do São Paulo, né? É positivo para o São Paulo, seja pela diferença técnica que o Birner citou, que é indiscutível entre os 2 elencos, aí nós estamos falando de elenco, seja pelo ambiente. Então, acho que assim, a classificação do São Paulo ela é completamente indiscutível. O mérito do Dorival é enorme. E hoje, inclusive, antes do jogo, eu vi muita gente criticando a escalação do Dorival, a falta de um volante, né? Talvez por as pessoas imaginarem a pressão que o Palmeiras ia botar em cima do São Paulo, a dificuldade que o São Paulo poderia ter para marcar. Eu acho que houve muito dessa, não vou dizer crítica, porque o Dorival está corretamente e justamente em alta com a torcida do São Paulo, mas essa desconfiança em relação à escalação, ela aconteceu demais. E o que se viu, em momento algum, foi o São Paulo tomando uma grande pressão, mesmo nesses 10, 15 minutos iniciais do jogo em que o Palmeiras foi superior, não foi superior naquele nível de botar aquela coisa que você fala, o gol vai sair a qualquer momento. E depois o gol do Piquerez sai no momento em que o São Paulo era até melhor no jogo. O São Paulo estava criando chances mais perigosas. Então eu acho que, assim, a gente vai falar muito do Dorival. É óbvio que não sabemos ainda como vai acabar o trabalho do Dorival. É óbvio que é difícil fazer a comparação do trabalho do Dorival quando ele pega o Flamengo no meio da temporada e pega esse São Paulo no meio da temporada. Mas para mim também o mérito já está escancarado.
Porque com o Flamengo é aquela história. Você fala, bom, você dá um ajustinho aqui, outro ali. Com os jogadores que você tem, você não precisa. E acho que a impressão foi até essa na temporada passada. O Flamengo vence os seus títulos muito também pela qualidade dos seus jogadores. Não porque estivesse massacrando os adversários na reta final da temporada. Fazer o que o Dorival está fazendo com esse São Paulo, ainda mais no ambiente psicológico que o São Paulo costuma viver, é de um mérito absurdo, é absurdo. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ser campeão ou não. Acho até que é o favorito agora na semifinal, pelo que a gente tem visto. Seja contra Corinthians ou América. Eu também acho. E claro que níveis de favoritismo diferentes, se for Corinthians, se for América, mas acho que dá para apontar o São Paulo pelo trabalho do Dorival como o favorito, talvez ligeiro favoritismo, talvez grande favoritismo, não sei, vamos esperar para ver, mas de qualquer forma podemos chamar de começo, mas é um começo de trabalho muito bom do Dorival. Só uma coisa, o Anderson Barros vai falar em nome do Palmeiras depois da coletiva do Dorival Júnior. Então a lei do silêncio realmente continua, só para reforçar, né? Parece chato, mas só para reforçar, não tem Abel, não tem jogadores, mas o Anderson Barros vai se pronunciar pelo lado do Palmeiras depois da coletiva do Dorival. E você vai acompanhar aqui com a gente. Vamos ver o que ele vai dizer. Tem coisas referentes à arbitragem no jogo de hoje, a gente vai colocar um pouquinho mais para frente as questões envolvendo a arbitragem, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Palmeiras, um pouquinho mais para frente, mas tem reclamações com relação ao Luciano, que poderia ter sido expulso no final do primeiro tempo, já tinha um cartão amarelo. Tem o gol do São Paulo, inclusive, que para muitos o gol do São Paulo foi legal, né? O que seria o segundo gol do São Paulo naquele momento, o jogo estava 1-1, seria o segundo, depois o São Paulo marca, mas aquele gol ali teria sido legal também, a gente vai debater tudo isso aqui, tá? E é bom lembrar, né, a campanha do São Paulo, né, Bertozzi, assim, ele já iguala a campanha da Copa do Brasil do ano passado, né? Tá nas semifinais, pegou o Flamengo da outra vez, agora... Jogou bem, inclusive. Jogou bem, sim, os dois jogos. Sim. Talvez pegue Corinthians ou América. O Dorival conseguiu igualar a campanha da primeira fase da Sul-Americana, pontuação, uma boa campanha também. E no Campeonato Brasileiro está ainda melhor, né? É um Dorival que realmente... Porque a gente ainda pode falar em pouco tempo de trabalho, né? Mas, de certa forma, surpreende. Porque realmente ele mexeu com esse time, Bertozzi. Bom, boa noite, William, companheiros. Eu tinha a impressão, durante o trabalho do Rogério Ceni ainda, que o São Paulo tinha um teto. E acho que o Dorival, se não superou esse teto, pelo menos assim, conseguindo bater nele em termos de tirar o máximo do máximo do máximo que esse time pode se expressar dentro do campo. Porque eu quero reforçar o que disse o Birner. O São Paulo hoje foi melhor coletivamente que o melhor trabalho do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Porque está com as suas dificuldades, sim, está com seus problemas, sim, mas ainda é o poderoso Palmeiras do Abel Ferreira decidindo um confronto mata-mata em casa. E o São Paulo foi superior. Esse gol aí, quando o gol sai, o gol, primeiro, é um gol raro e é um momento em que o São Paulo já tá melhor no jogo. Já tá melhor no jogo. Teve um momento do Palmeiras melhor, que lembrou o primeiro jogo, como você pontuou. Nos dois jogos o Palmeiras começa melhor. Nos dois jogos o São Paulo acha soluções, ainda dentro do primeiro tempo. E no jogo de hoje ele estava mais para ele conseguir criar uma chance de gol do que tomar o gol da maneira que tomou. Isso aí, às vezes, pro mental de um time, cara, você tá de brincadeira, né? Eu tava numa posição aqui de aumentar a minha vantagem, de repente tá tudo igual, eu tô no campo do adversário, onde ele é muito forte, só com a torcida dele, mas não. A gente sabe o que a gente veio fazer aqui, vamos continuar no nosso plano. Dá pra ver o Dorival na transmissão, numa hora fazendo gesto ali, gente, calma. Vamos continuar fazendo o que a gente treinou, né? E o São Paulo conseguiu sofrer pouco no segundo tempo. O Palmeiras fez alterações para tentar deixar o time mais perigoso na frente e o São Paulo não esmoreceu de maneira nenhuma. Daqui a pouco a gente vai falar mais, claro, sobre os lances polêmicos, mas é realmente impressionante e o Dorival está mostrando uma capacidade incrível. Eu sempre imaginei que para o São Paulo seria difícil brigar no Brasileiro. Claro que o fato do Botafogo ter disparado no Brasileiro, dando todos os méritos ao Botafogo, faz a gente pensar se não era possível que algum outro time poderia ser o Botafogo. Mas eu nunca cobrei do São Paulo brigar pelo título brasileiro. Mas as Copas sempre foram uma possibilidade de longe. E nesse momento, dentro das Copas, o São Paulo está o melhor que ele poderia estar, né? É verdade. Impressionante, né, Calçado, que em outros tempos é um São Paulo que, por mais que de repente tivesse melhor no jogo, toma um primeiro gol, um São Paulo que desabava, um São Paulo que desmoronava, um São Paulo que não tinha poder de reação. E foi um São Paulo, como disse o Calçado, que superou a pressão inicial do Palmeiras no jogo anterior e que hoje tomou um gol, terminou o primeiro tempo, voltou bem para o segundo tempo, já fez o gol logo com 5 minutos e demonstrou um poder de reação assim, parece que o gol não abalou. A cabeça fria e o coração quente hoje foi do São Paulo, Calçado? Olá, William, companheiros, com certeza. Acho que esse é a melhor parte, não é a melhor parte, talvez a mais visível do trabalho do Dorival. Porque o Dorival do Flamengo, não sei se foi o Jean que falou isso, o Dorival do Flamengo no ano passado se caracterizou e é uma abordagem correta. Eles vêm de um Flamengo de crise e ele deixou todo mundo mais calmo para jogar o que pode jogar. E assim ganhou 2 títulos. Foi uma abordagem correta. Urgente e necessária. Sem inventar muita coisa, apenas deixar todo mundo feliz, na boa, sem atrito, porque ele sabia que aquilo é uma potência técnica para jogar. Aí você fala, bom, o Dorival no São Paulo, se vier com essa abordagem, não vai funcionar. O Dorival de São Paulo é um Dorival
que o que impressiona para mim é que ele pegou um elenco que não é um portento, não é uma coisa que você fala Longe assim. disso. Mas ele conseguiu transformar esses caras. E o mais difícil é o São Paulo aguenta as fases do jogo. Tudo que acontece no jogo, o São Paulo suporta e resolve. Porque é o seguinte, tomar o gol que tomou do Piquerez é para arrebentar o time. É isso, né? Você arrebenta o time. Exatamente. Sabe? Só Você por está não é ali possível, fazendo certo, você já ganhou o primeiro jogo, você está se comportando, você está mais na velocidade, no vertical, está levando a bola, você pode fazer o gol no teu adversário, está segurando, aí o lateral vai cruzar. E o goleiro já sai pensando na bola lógico. em curva. Porque assim é o pra Piquerez, né? defender, O goleiro já... E a bola entra aqui. Arrebenta com o time. É verdade. Você fala assim, putz, isso aí vai destruir. O jejum de títulos tem que vir à tona nessa hora. E não veio. Porque vem tudo. Pesa muito, vem tudo, vem tudo. E vinha sempre, se a gente lembrar do Todos São os Paulo demônios na recente, cabeça, são. era muito isso, né, cara? Você tomava um gol, o time podia estar bem, tomava um gol, desmontava. E aí tem um outro lado, foi né? contrário. Eu diria que esse aí é um capítulo do livro Dorival. Do livro, o Dorival tem um capítulo. Agora, a história do livro é, no momento desse auge do Palmeiras, que a gente fala tanto, o São Paulo ganha do Palmeiras com o Crespo, o São Paulo ganha do Palmeiras com o Rogério Ceni, o São Paulo ganha do Palmeiras com o Dorival. E com o Diniz também E ganhou. com o Diniz, e com formações e contratações de toda a ordem. Tem algo diferente porque é clássico, isso está na alma, está impregnado. No futebol tem essas coisas. Porque eu posso falar do Dorival, mas aí você fala do Ceni, do Diniz, que o BNB lembrou, e lá do Crespo, que teve o Paulista, que aí aquela estratégia, aquele momento é discutível, mas o título está lá. Mas, Então, Calçade, eu diria são assim, vários, a são várias vitórias. autoridade Várias. com que o São Paulo eliminou o Palmeiras nesses Não tenha 180 dúvida. minutos, a gente não viu. É que A gente não viu no título mas paulista ela- é com que o ela não é Crespo. Nem na a única. eliminação do ano passado. Ela não é a Não, única. nem na eliminação do ano passado. Muito que não é menos, só acho. ela. Essa vez foi muito convincente. Neste período de Palmeiras, são várias vitórias com treinadores diferentes, situações diferentes. A consistência das vitórias, eu acho que talvez essa seja maior. Porque ganhou no Morumbi, aqui toma esse gol que é para arrebentar, não arrebenta. E tem um gol anulado que, para mim, é mal anulado. Para mim, o gol foi gol. Não vi falta. Tem um agarrão ali e tal. Também não achei, tem não. mão nas Tava costas, vendo não junto, tem também não agarrão. E diferente do ano passado, né, Diferente. Calçado, que teve uma questão de arbitragem factual ali, admitida, acho que até mesmo o lado classificado reconhece que houve. Esse ano a gente vai ter questões que a gente vai discutir aqui, mas acho que não tem nada a ver com isso. Não, é isso. 180 minutos sem discussão.